Olá, a privatização da Eletrobras não é uma ideia nova. Foi tentada por Michel Temer e não deu certo. Jair Bolsonaro já havia enviado um projeto de lei e agora editou uma medida provisória que, se não for votada até meados de junho, vai perder a validade. Mas, se consideradas as 570 emendas de deputados e senadores, o cenário não parece muito favorável à aprovação da proposta. O Expressão Nacional pergunta por que privatizar a Eletrobras? Quais seriam as vantagens e desvantagens? Para responder essas e outras indagações, eu recebo hoje o chefe da assessoria econômica do Ministério de Minas e Energia, Ailton Madureira. José Luiz Alqueres, consultor e ex-presidente da Eletrobras. E os deputados Paulo Ganime, do Novo, do Rio de Janeiro, e Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. Você também pode participar do nosso debate pelas redes sociais da TV Câmara. O nosso WhatsApp é 61 99 620 2573. Senhores, muitíssimo grata por terem aceitado o nosso convite para esse debate. E eu começo ouvindo o chefe da assessoria econômica do Ministério de Minas e Energia, Ailton Madureira. Ailton, as perguntas básicas para a nossa conversa. Por que privatizar a Eletrobras? Quais as vantagens para o consumidor de energia, para a indústria, para o agro, para as empresas de maneira geral e para os brasileiros que convivem há anos com uma economia em crise, desemprego e agora se veem mais uma vez ameaçados pela inflação. Mas eu quero que você diga também o que se espera de ganho efetivamente. O ministro Paulo Guedes tem falado em alguns valores, fala em 50 bilhões, por exemplo, mas a proposta que vocês mandaram para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, não traz uma memória de cálculos. Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre isso. Você tem... Ailton? Por favor, de ligar o microfone. Ailton, você está me ouvindo? Ailton? Acho que ele não está me ouvindo. Então vamos mudar? Vamos mudar um pouco a ordem da nossa conversa, enquanto o Ailton resolve a questão técnica dele. José Luiz Alqueres, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, se a Eletrobras não for privatizada, daqui a 10, 15 anos vamos ter um apagão. O senhor concorda com essa avaliação? E aí, quem não conhece esse tema e ouve falar em privatização da Eletrobras, tende a pensar que nós estamos falando de uma estatal que controla todo o sistema elétrico do país, quando na realidade isso é infinitamente mais complexo, não só pela diversidade de atividades que envolvem o setor elétrico, mas também pela natureza e multiplicidade das várias empresas que compõem esse sistema. Então, diante disso, qual é a sua avaliação sobre a edição de uma medida provisória para tratar desse problema? Eu acho que, primeiro, bom dia a todos, agradeço muito a oportunidade. Eu quero dizer que desde 1962 eu trabalho ligado a esse setor, desde 64 no BNDES, e depois passei por todas as pontas desse setor. Fui fabricante de equipamento, trabalhei na Eletrobras, fui engenheiro civil de usina, fui engenheiro de planejamento, fui da parte financeira, presidi a Eletrobras e dei início à privatização de empresas operacionais. Então, não tenho nenhum preconceito contra a privatização. Eu mesmo presidi o conselho e liderei o processo, liderei pelo lado de compra da primeira empresa privatizada, que foi a Excelsa, em 1995, eu já fora do setor público. Eu quero dizer que essa proposta ela é ruim. Segundo, ela é mal encaminhada. Não tem nada que mandar isso por medida provisória. Prova essas 560 emendas. Certas coisas a gente tem que discutir antes e fazer depois. Terceiro, a ameaça do ministro Paulo Guedes é completamente infundada.
não há, não sei que eles sejam videntes de prever coisas dentro de 15 anos e fazer ameaças desse tipo. Isso é completamente despropositado. Nós estamos falando com pessoas maduras, pessoas que conhecem o setor, feitos deputados aqui presentes, e eles sabem que isso é uma piada. Depois, a própria medida provisória já demonstra uma enorme mudança de posição e desconsideração do presidente da República pelo Congresso. Os últimos estudos que eu acompanhei, na época do presidente Temer, diziam que só para, readequar a bacia hidrográfica do São Francisco eram necessários de 12 a 15 bilhões. E no projeto de lei que o Temer mandou 9. Eu me lembro de ter enviado lá algum comentário. Na época eu estava presidindo o Conselho da Eletrobras, presidi para aquela transição de tirá-la da crise, dizendo, como é que a gente estuda 15, você manda 9, e o senhor manda 9. Ele falou, eu mando 9 para poder ceder mais no Congresso. Então veja você que coisa. Agora, ou o Bolsonaro bota 3,6 que quer ceder mais 12, ou isso aí significa que o Congresso está mais barato, o que é uma coisa horrorosa de considerar o nosso legislativo dessa maneira. Nosso legislativo que tem sido, no fundo, um bastião das garantias institucionais. Então, eu acho o seguinte, é um projeto errado, num momento inoportuno, o que não quer dizer que a privatização de empresas operacionais deva ser considerado. Mas para a dona Maria, que quer saber o que é que isso a afeta, isso será trágico para a dona Maria, porque o mundo vai viver a maior transição energética dos últimos 100 anos. E a Eletrobras, por exemplo, hoje está no jornal Valor uma matéria sobre o CEPEL, dizendo que o compromisso da privatização é manter o CEPEL por 4 anos, reduzindo 25% a sua dotação. Ora, os Estados Unidos têm mais de 10 centros de pesquisa. Isso é uma piada. Isso é um negócio que não entende nada do assunto. Esse é um dos pontos que eu quero falar um pouquinho mais à frente, é a questão do CEPEL, que trata da parte de pesquisa e desenvolvimento. O representante do Ministério de Minas e Energia está se reconectando conosco. Você já me ouve agora, Ailton? Então está ótimo. Então eu volto a formular. Não, imagina, a internet é assim mesmo. Internet, programa ao vivo é assim mesmo. Eu volto então a formular para você a primeira pergunta que eu tinha feito, não sei se você chegou a ouvir, mas eu vou reformulá-la, que são as perguntas básicas do nosso programa. O porquê da privatização, o que os vários setores da economia brasileira podem esperar e também o consumidor residencial pode esperar da privatização. E um ponto que chama atenção é que o ministro Paulo Guedes ele vem falando de 50 bilhões de resultado esperado, né? Mas a medida provisória, a mensagem que foi encaminhada ao Congresso Nacional não traz uma memória de cálculo, não tem, até onde eu consegui ver, nada que permita aos parlamentares avaliarem o impacto financeiro disso para o país. Então, eu queria saber também de onde saem esses 50 bilhões. Por favor. Então, peço desculpas aí pelos problemas técnicos. Bom dia, Maristela. Bom dia, deputado Danilo, senhor José Luiz, deputado Paulo. Então, direto às perguntas. Acho que o motivo da capitalização, primeiro, é tornar a Eletrobras mais forte. Uma empresa capitalizada, com receitas compatíveis com as necessidades, é uma empresa mais forte. Então, a Eletrobras, depois de capitalizada, vai estar mais forte para fazer os investimentos. E eu entendo que o que o Brasil mais precisa de uma estatal, ou de uma empresa, melhor dizendo, é ela capaz de participar do mercado. A Eletrobras, infelizmente, desde 2014, não ganha leilões no Brasil. Lembrando que a gente faz leilões para contratar tanto
a transmissão de energia, o transporte de energia pelo Brasil, quanto a gente faz leilões de geração de energia, né, para contratar essa energia. A Eletrobras, desde 2014, não consegue ganhar os leilões. Então, o que o Brasil mais precisa, no meu entendimento, é uma empresa forte que possa apoiar o Brasil no crescimento de transmissão de energia e na geração de energia. Especificamente, sobre os 50 bilhões que foi perguntado, Maristela, a gente no Ministério está à disposição de explicar as contas, claro, para os deputados e senadores. Mas, basicamente, com a capitalização da Eletrobras, o governo vai aditivar os contratos, alterar os contratos de concessão. Lembrando que no setor, a Eletrobras tem contratos com a União de 30 a 35 anos. Vamos aditivar esses contratos, tornando a Eletrobras livre para negociar essa energia no mercado. E essa mudança de contrato tem um valor econômico. E esse valor econômico é esse que você se referiu dos 50 bilhões. Lembrando que na proposta encaminhada pelo governo, a divisão de recursos metade dos recursos irão para a União, mas metade irão para todos os consumidores. Então, a gente estima que algo em torno de 25 bilhões serão aportados para redução de encargos setoriais. Todo mundo, quando olha na sua conta de luz, vê lá um percentual de encargos setoriais que é pago por cada consumidor do Brasil. Mais ou menos esses valores hoje, somando todo o Brasil, giram em torno de 22 bilhões de reais. A gente imagina que entre 2 a 2 milhões e meio poderão ser reduzidos desses encargos setoriais por obrigação de aporte da Eletrobras numa conta que o setor chama de CDR, mas é uma conta que paga os encargos setoriais. É isso. Obrigada, Ailton. Deputado Paulo Ganim, eu passo para o senhor. Eu queria uma breve opinião sua sobre a questão da privatização da Eletrobras, mas já entrando em algumas das suas emendas. O senhor é autor de 6 emendas, dessas 570 que eu mencionei, né? 2 tratam diretamente da questão da governança, né, e do que resultar desse processo de privatização. Uma delas retira da União a previsão de a União manter a chamada Golden Share, né? Aqui, para quem nos assiste, aquela ação que garante à União o poder de veto em algumas questões consideradas estratégicas do governo. A União já tem isso, o governo brasileiro já tem isso em outras empresas que foram privatizadas, mas o senhor parece que é contra a Golden Share. E a outra retira também a possibilidade de criação de uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, que controlaria a Eletronuclear e a Itaipu Nacional, que vão permanecer, né, a Eletronuclear por uma questão constitucional e a Itaipu Nacional por uma questão contratual com o Paraguai, que vão permanecer no Brasil. Queria ouvi-lo em relação a isso. Bom dia a todos, Maristela, a todos os participantes aqui desse debate, também a todos os nossos telespectadores, né, seja na TV Câmara como na internet. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para debater um tema tão relevante quanto a Eletrobras. Até acho que tem aqui um equívoco, né? Na verdade, a gente não está falando da privatização da Eletrobras, infelizmente, do meu ponto de vista, porque eu gostaria muito que a gente estivesse tratando da privatização da Eletrobras, mas essa medida provisória, ela não trata de privatização, ela trata, como foi muito bem falado pelo Marcelo, da capitalização da Eletrobras, ou seja, entrada de recursos da iniciativa privada. O governo não está vendendo a Eletrobras como eu gostaria, ele está permitindo a entrada de novos recursos esses que parte vão ficar com a União, vão para o Tesouro, para inclusive ajudar a gente com outras políticas públicas ou até mesmo para diminuir o nosso déficit fiscal, que foi muito impactado, ainda mais impactado por conta da pandemia. Lembramos que o Brasil já tinha uma taxa de endividamento muito elevada e aumentou muito o endividamento por conta da pandemia, tanto por conta das questões de saúde, né, as questões sanitárias, como também das ajudas necessárias à atividade econômica e também ao auxílio emergencial. Então, a capitalização da Petrobras ela vai permitir que o Brasil consiga ter essa inserção de caixa e que também, como foi já falado aqui, investimentos sejam realizados no setor. Eu vou até fazer uma correção, talvez eu possa estar equivocado, mas a informação que eu tenho não é que a Eletrobras não ganhe nenhum leilão desde 2014, é que a Eletrobras não pode ganhar nenhum leilão desde 2014 porque ela foi proibida, justamente porque ela não cumpriu
nos últimos leilões que ela ganhou com o compromisso dela, justamente por não ter capacidade de investimento que ela deveria ter para cumprir com aquilo que estava na prerrogativa dos leilões. Então, a gente está falando aqui, eu concordo com o que foi falado, que é difícil ter uma bola de cristal que preveja daqui a 15 anos a gente tenha uma pane, né, na verdade uma demanda acima da oferta de energia elétrica, mas a gente tem sim, né, a gente tem uma previsibilidade, não dá para dizer que são em 15 anos, nem em 10, nem em 20, mas tem uma previsibilidade que se nada for feito nesse mercado de energia elétrica, teremos problema como já tivemos no passado. A gente lembra bem que no passado tivemos um problema grave de abastecimento no Brasil e a gente não quer que isso chegue novamente. Qual é a diferença da visão que eu tenho, talvez até de alguns dos senhores, é que aqui a gente falou muito de ter um papel importante do Estado, do governo, na definição das políticas de energia elétrica, na definição do que a gente espera para que o Brasil não tenha essa escassez. E enquanto a gente está vendo que, na verdade, a gente não teve essa pane ainda, essa demanda acima da oferta, por conta do mercado livre, por conta da entrada de outros agentes nesse mercado, e também, claro, por outras mudanças, né, no mercado de energia. Então, eu acho que é muito importante, cada vez mais, em setores como esse, que a gente tenha um incentivo à livre iniciativa, que a gente tenha um incentivo para que investimentos ocorram por uma questão de oferta e demanda. E isso que a gente quer avançar também com esse projeto, com essa ideia da capitalização ou até mesmo da privatização da Eletrobras. Eu, francamente, acho essa medida provisória muito aquém do que eu gostaria. Ela está muito aquém por vários fatores. Primeiro, ela não trata, como eu falei, da privatização. Segundo, e aí já respondendo uma das perguntas, ela trata da criação também de uma nova estatal. Uma nova estatal, que na minha opinião não faz sentido existir, por mais que a justificativa já tenha sido dada por você, Maristela, que ela foi criada ou será criada com o objetivo de abarcar essas duas outras estatais, mas eu entendo que outros modelos poderiam ser feitos, inclusive um modelo em que você teriam duas estatais que já existem, né, que hoje estão debaixo da Eletrobras, mas que poderiam ser independentes, se não a criação de uma holding, porque a gente sabe muito bem, por mais que o objetivo seja nobre, no final das contas, mais uma vez, isso vira cabide de emprego. E a gente ainda tem o risco muito grande de acontecer o que aconteceu com a nave. A nave foi criada, para quem não sabe, por conta da privatização da Infraero, para abarcar parte dos serviços que não poderiam ser privatizados com a privatização da Infraero. Criamos uma nova estatal, criamos novos empregos, e a Infraero até hoje está aí e não tem nenhuma sinalização que ela será privatizada. E com relação à Golden Share, para finalizar a minha fala, quanto mais influência do Estado no mercado, quanto mais influência do governo, a gente já viu recentemente o impacto disso com a decisão desastrosa do presidente Jair Bolsonaro com relação à presidência da Petrobras, o impacto disso para a empresa, o impacto disso para o mercado. Ainda temos aí a possibilidade de fraude nos movimentos da Bolsa de Valores. Tudo isso a gente quer evitar ao máximo possível. E quanto mais influência tem, e quanto mais a Golden Share ela é ampla, ela está bem restrita, mas a gente já vê emendas também para que ela seja ampliada, o papel da Golden Share, menor o valor da capitalização, ou seja, menos o Brasil e os brasileiros vão ganhar com essa movimentação. Então, a Golden Share, pela gente, não deve existir. E se existir, tem que ser a mais simples possível. Obrigado, Maristela. Obrigada, deputado. Só dizendo que o Evandro Sudério concorda com o senhor, ele diz o seguinte: o debate ao qual já está fadado ao fracasso, pois privatização significa menos cabide de emprego e moeda de troca. Sou a favor, mas quem sabe de 31 de fevereiro de 2999 isso se concretize. Deputado Danilo Cabral, eu gostaria de ouvi-lo. O senhor também é autor de um conjunto de emendas, no seu caso são 28 emendas. Algumas delas são diretamente relacionadas com o formato final que pode resultar desse processo, né?
O senhor quer que a União possa manter mais do que 10% do capital da Eletrobras, que foi uma limitação prevista na medida provisória, mas quer garantir também condições especiais para os empregados e os fundos de pensão dos empregados, e exclui, aí já entrando numa grande polêmica, exclui Furnas e Chesf do processo de desestatização, ou capitalização, ou privatização, como a gente queira chamar tudo isso que está acontecendo. Por quê? Bom dia Maristela, bom dia a todos que estão conosco, que estão nos acompanhando. Bom, primeiro eu queria manifestar essa posição contrária ao processo de privatização da Eletrobras. Antes de a gente entrar no ar, e eu acho que você comentou aqui, eu acho que o desafio nosso aqui é a gente traduzir para quem está nos assistindo esse debate. Às vezes a gente toma decisões lá no Congresso Nacional, lá em Brasília, que as pessoas não sabem as consequências que isso vai ter na vida dela. Eu acho que esse é o ponto central, traduzir para o povo brasileiro o que representa a Eletrobras e o que representará, caso aconteça, as consequências dessa privatização. A Eletrobras é a empresa responsável por toda a condução da política energética do nosso país. Isso é muito importante, primeiro para a afirmação da nossa soberania. Esse é um ponto fundamental. Eu não tenho preconceito algum em relação a privatizações. Eu acho que elas são importantes, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo no país, numa profunda crise, que o Estado brasileiro vai ter que se aliar mais ainda com a iniciativa privada para encontrar os caminhos da saída que nós estamos vivenciando dessa crise. Mas o fato é que tem determinadas políticas que a gente não pode abrir mão da sua condução. Não é que o privado não possa ajudar a operar, ele pode e deve ajudar a operar, mas a determinação, os princípios, os valores que devem orientar essa política, cabe ao Estado brasileiro, como é feito em diversos países civilizados do mundo, inclusive países capitalistas. Então, esse é um ponto, a afirmação da nossa soberania. A segunda questão, a gente fala das consequências dela para a vida das pessoas, e é isso que eu queria destacar aqui. Essa não é a primeira vez que se tenta privatizar a Eletrobras, a gente vivenciou isso agora no governo do presidente Temer, Maristela, e eu me lembro quando esse debate estava posto, lá atrás, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, dizia, e isso nunca foi negado, que a privatização da Eletrobras e o processo como estava em curso elevaria a conta de luz. Isso é um fato. Aumentaria lá atrás em 16% a conta de energia. Se lá atrás, antes da pandemia, isso já era um fator complicador, né, você imagina agora, no momento em que a gente está vivendo um processo de completa desestruturação do nosso país, com 70 milhões de brasileiros que estão atrás de um auxílio emergencial para poder sobreviver. E aí eu reforço os argumentos do professor Zé Luiz. Este não era o momento nem a forma da gente fazer esse debate. Medida provisória, ela é fundamentada em relevância e urgência. E a relevância e urgência que nós temos hoje no país é vacina, é UTI e é UTI, vacina e auxílio emergencial. Esses são os três pontos. Tudo fora disso deve ser debatido com a sociedade e, sobretudo, com o Congresso Nacional. O Congresso não pode ser esvaziado do seu papel, até porque a Eletrobras foi criada por lei. Se ela foi criada por lei, ela só pode ser alterada também por lei. Isso é uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, mudar a Eletrobras por essa forma é errada e as consequências que ela tem aqui vai trazer, sim, aumento na conta de energia. As pessoas precisam saber isso. E para aqueles que também estão na economia, não é à toa que a Fiesp, vamos relembrar que quando a privatização tentou ser feita no governo do presidente Temer, elaborou um documento que foi encaminhado à época ao presidente, preocupado com as consequências disso no setor industrial. 40% dos custos da indústria brasileira vem da energia. Você imagina, a gente está vivendo um processo de fuga de empresas do Brasil, a gente viu agora a Força aí do Brasil, que a gente vai aumentar essa conta de luz para o povo e para as pessoas. Então, esse é um debate que não cabe nesse momento. Eu não sou daqueles, e eu vi Paulo falando aí também das preocupações em relação à gestão e à eficiência. Eu não faço desse debate um debate maniqueísta. Não só tem coisa boa no privado, mas também não só tem coisa boa no serviço público. Ele falou aí da ineficiência do setor público na condição da política energética, mas vamos relembrar o que aconteceu agora no Amapá. Há pouco tempo, uma empresa privada, a Isolux, que é uma empresa privada espanhola, causou um caos à população do Amapá, e quem teve que salvar foi justamente a Eletronorte. Falou em Golden Share agora, a Vale do Rio Doce tinha Golden Share, e o que a gente viu que aconteceu lá em Brumadinho?
A Golden Share não evitou isso. Então, não dá para fazer desse debate um debate maniqueísta. Nem tudo que é público é bom, nem tudo que é público é ruim. A mesma coisa também não é do privado. Eu acho que a gente tem que, sim, preservar a Eletrobras como uma empresa pública, estatal, responsável pela condução da política energética. E trazendo já para a sua resposta, Maristela, o debate aqui para a região Nordeste. Eu sou presidente da Frente Parlamentar em defesa da Chesf. A Chesf é a grande empresa com 70 anos de história que foi responsável pelo desenvolvimento regional do Nordeste. Foi a Chesf que botou a água e a luz nos grotões do Nordeste brasileiro. Você imagina privatizar a Eletrobras e privatizar a Chesf? Isso significa que a gente vai entregar a chave da caixa d'água do Nordeste, que é o Rio São Francisco, para um privado. E aquele rio, que é o rio da unidade nacional, ele serve não só para gerar energia, mas ele serve para desenvolvimento econômico. Você vai no sertão do São Francisco, em Petrolina, em Juazeiro, você vai ver o que o agronegócio está fazendo lá com a água do São Francisco. E mais do que isso, 12 milhões de nordestinos, 12 milhões que vivem no semiárido nordestino, estão esperando a água do São Francisco para consumo humano. Então, ao privatizar a Eletrobras e ao privatizar a Chesf, eu estou entregando a chave dessa caixa d'água, que é o São Francisco, para que o uso dessa água seja definido a partir do lucro e não do interesse social. Então, essa é uma crítica profunda que a gente faz aqui no Nordeste, isso tem um peso ainda maior, por isso que nós apresentamos uma emenda para que tentar primeiro inviabilizar a própria privatização da Eletrobras, mas não avançando isso, nós queremos que a Chesf seja tirada do rol das empresas que também serão privatizadas para que a gente preserve o uso múltiplo da água do São Francisco com o interesse público dela. Bom, essa questão da privatização, eu tenho aqui duas opiniões de pessoas que nos assistem, que participam do nosso debate, que são verdadeiramente opostos. O André Pereira diz o seguinte: se tirar do mercado, vai virar o oligopólio das multinacionais, que nem a telefonia, onde o serviço é caro e ruim. As estatais, se administradas corretamente, servem para forçar preços mais justos e melhorar o serviço, além de termos o controle energético. E, do outro lado, o João Marcos diz o seguinte, João Marcos Martins: em 1995, uma linha telefônica custava R$6 mil com empresas estatais. Em 2021, o chip do celular custa R$30 na mão da iniciativa privada. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, o deputado Danilo Cabral fez um comentário: existem duas ações diretas de inconstitucionalidade interpostas na Suprema Corte, visando abarrar essa medida provisória, justamente questionando aspectos de urgência e relevância. Uma é a ação direta de constitucionalidade 6702, do PDT, e a outra 6705, do PT, PSOL e PCdoB. Ambas estão sob a relatoria do ministro Nunes Marques. Ailton Madureira, eu volto com você agora. Eu queria que você, obviamente, ficasse à vontade para comentar o que foi dito até o momento e explicasse o que significa essa migração para o regime de produção do sistema de cotas para independente, o regime de mercado livre. Como é que isso vai ser feito e qual o impacto disso para o consumidor final? Obrigado pela pergunta, Maristela. Eu começo explicando que hoje algumas usinas, mas grande parte das usinas da Eletrobras, ela é obrigada a vender energia a um preço definido pela agência reguladora. Foi uma condição para a renovação em 2003. É isso que a gente chama de cota. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que ela é obrigada a entregar essa energia a um preço definido pela agência, todo o risco hidrológico, e aqui um termo risco hidrológico significa toda vez que chove menos, você tem menos água para gerar energia, existe um custo adicional para gerar essa energia, que é basicamente, para simplificar a discussão, uma geração térmica. E quem paga esse custo é o consumidor, que a gente chama cativo, nós, os consumidores residenciais. Uma das vantagens da proposta que foi enviada ao Congresso é que tira o risco hidrológico, que é essa coisa de se vai gerar energia por fonte hidráulica ou térmica, tira do consumidor e transfere para a Eletrobras. O que significa isso, tentando ser exemplificativo? As bandeiras tarifárias, que é um termo hoje conhecido por todo mundo, que tem suas cores ali, verde, amarelo, vermelho, para que serve a bandeira? A bandeira, ela é um componente da tarifa, do custo da energia de todos, que reflete qual o custo de geração. Ou seja, naquele momento em que você tem que ligar muita termoelétrica, choveu pouco, tem pouca água nos reservatórios, a bandeira é mais cara. E um dos motivos de ser mais cara é porque o risco hidrológico, que a gente chama, que esse risco, se vai ou não ter água nos reservatórios, está no consumidor.
de maneira simples. Então, com a capitalização da Eletrobras, a desestatização da Eletrobras, a gente vai tirar um pedaço da bandeira tarifária e vai transferir esse custo para a Eletrobras. Então, vai continuar tendo bandeira tarifária, claro, é um mecanismo importante de sinal de preço para o consumidor, mas o tamanho, o valor da bandeira tarifária vai ser menor, porque o risco hidrológico será transferido do consumidor, de todos nós consumidores, para a Eletrobras. Eu queria só fazer me permite, mais 2 comentários muito rápidos, Maristela. O que o governo federal fez ao encaminhar a medida provisória para o Congresso é permitir, na minha avaliação, um debate na casa correta desse debate. O Congresso Nacional é um ambiente propício para ouvir os pontos, contrapontos, a discussão. E melhorar o texto. Acredito que o texto legal, nesses 120 dias, que é o prazo constitucional, o Congresso vai melhorar o texto enviado pelo governo, tenho certeza, fruto de debate. Mas eu queria reforçar que há anos a gente não consegue ver investimentos da Eletrobras. E a gente, se me permite, botamos na medida provisória que só no Vale do São Francisco, investimentos de 3,5 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Quando você olha o orçamento do governo federal, é muito pouco para fazer revitalização no São Francisco. Então, a gente está assegurando, na medida provisória, investimentos no São Francisco, que há muitos anos não vê investimentos em revitalização. 3,5 bilhões é muito recurso para revitalizar o Rio, você percebe, comparando com o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, por limitações óbvias, não consegue fazer essa revitalização. Estamos também, na medida provisória, sugerindo um investimento de 2,3 bilhões para revitalizar Furnas. Quem é da região conhece a necessidade de revitalizar e melhorar a flexibilidade operativa do Rio. E, por último, estamos indicando na medida provisória investimentos de 3 bilhões de reais na região norte, que vão poder interligar comunidades hoje que estão isoladas e que geram energia de fonte cara. Então, muitas comunidades do norte do Brasil têm energia, mas numa fonte poluente, óleo diesel, óleo combustível e de menor qualidade. A gente está destinando na medida provisória 3 bilhões para fazer a conexão e reduzir esse custo de geração. Ailton Madureira, eu queria que você falasse rapidamente sobre o comentário feito pelo deputado Danilo Cabral, de que quando o presidente Michel Temer mandou para cá a proposta de privatização, a ANEEL falava em um aumento de 16% da conta de energia e que a Fiesp, inclusive, estava bastante preocupada com isso. Rapidamente, quando você falou das bandeiras e tal, de todo esse ajuste para o consumidor final, para a pessoa que já está convivendo com a inflação, chegando de novo perto dela, vai ter um preço maior, menor? Como é que vai ser isso? Então, Maristela, deputados e demais colegas, nós entendemos que não vai ter aumento tarifário com a medida provisória do governo. E explico. A gente mudou o projeto de lei. Antes, como exemplo, um pouco técnico, mas antes a gente definia 1/3 dos recursos que estavam sendo gerados nesse processo, 1/3 iria para a redução dos encargos, que eu já expliquei, e 2/3 iriam para o Tesouro Nacional. Nós mudamos esse texto. Então, em relação ao projeto do governo Temer, nós estamos destinando metade dos recursos, desses 50 bilhões que a gente começou na conversa, dos 50 bilhões, metade agora vai ser destinada para a redução de encargos. Encargos é a redução de contas de luz de todos, né? Então, a gente acredita que a medida provisória não vai gerar aumento tarifário. E, além disso, com a inclusão de Tucuruí, que é uma usina importante, a gente está incluindo a usina de 8 mil megawatts no Brasil, a gente está incluindo que essa usina também vai destinar metade dos recursos excedentes aqui, metade para a CDE. Então, entendemos que com três razões fazem com que esse projeto não gere aumento tarifário. Estamos destinando 3 bilhões de reais, como eu disse, para o norte, para redução de custo de energia. Isso é redução de tarifa. Se você interliga no norte comunidades que hoje geram energia de fonte cara por fonte mais barata, você economiza. Nós vamos economizar 1 bilhão de reais ali. Além disso, a gente está destinando metade dos recursos aqui para redução de encargos. Como eu disse, estimamos algo em torno de 2 bilhões e meio de recursos para redução de encargo por ano. Então, acredito, e além disso, estamos transferindo o risco hidrológico para a Eletrobras, que é um componente que foi muito caro nos últimos anos. O risco hidrológico foi um componente caríssimo, pago por todos os consumidores. Então, com a nova medida provisória enviada,
que é diferente dos dois últimos projetos, um enviado em 2019 e o próprio do governo Temer, como foi dito, a gente acredita que esse projeto não vai gerar um aumento tarifário. Okay, obrigado. Zé Luiz Alqueires, eu queria ouvi-lo sobre essa questão da mudança do sistema de cotas, que está previsto na medida provisória, ouvi-lo também em relação ao que disse o deputado Danilo Cabral, o senhor que esteve à frente da Eletrobras, se a privatização da Chesf significa entregar a chave da caixa d'água do Nordeste para o setor privado. E entrando também já nessa questão da recuperação das bacias, São Francisco, o valor, né, que você comentou na sua primeira fala, e eu queria voltar a falar um pouco mais sobre isso. Bem, eu, em linhas gerais, eu concordo praticamente com tudo que o deputado Danilo Cabral disse, com agravante. Mas aí eu não posso entrar, que é nesse território dele. Eu acho que deveria haver uma frente para mandar arquivar esse absurdo total que é essa medida provisória, que eu vejo pela própria argumentação, e eu não quero criticar pontos específicos das falas das pessoas que aqui nesse debate ou fora dele defendem a privatização, porque eu considero haver uma grande assimetria de informações entre pessoas, feito eu, que estudam e veem esse setor há décadas no mundo inteiro, e o que está sendo afirmado por pessoas como o Paulo Guedes, que eu conheço, que é meu amigo, e que não entende nada disso, nada, zero. Então, indo aos seus pontos, especificamente, quando a Chesf foi criada, o Nordeste consumia 0,5% da energia do Brasil, na década de 50, e tinha 33% da população. 20 anos depois, o Nordeste consumia 7% e tinha os mesmos 33%. Mais 20 anos em 90, ele já estava com 16% e os 32% da população, que é o que mais ou menos se mantém hoje, o que dá ao Nordeste um consumo médio da ordem de 50% do consumo médio brasileiro. A ideia da Chesf era ser uma espécie de uma empresa estatal americana que existe lá, a TVA, a Tennessee Valley Authority. É uma empresa que gere a bacia hidrográfica do rio Tennessee. E essa empresa hoje tem até usinas nucleares e outras. Lá na área do Tennessee tem um dos 9 laboratórios do Department of Energy. Não é um CPL, não, são 9 nos Estados Unidos públicos. Porque investimento, isso que estão dizendo que o CPL tem 4 anos para obter a sua renda, isso é de uma ignorância transcendental. O centro de pesquisa não vai se financiar com a sua renda, porque o centro de pesquisa, como na China, como nos Estados Unidos, como em tudo que é lugar, ele tem que botar dinheiro. Eu tenho uma filha pesquisadora, fez aqui uma experiência, foi convidada a repetir a experiência no laboratório de combustíveis da biomassa em Pasadena, que é um laboratório da NASA. Ou seja, quando você quer desenvolver, você precisa de recursos. Então, a Eletrobras, eu acho que no estágio atual, ela realmente precisa continuar dona de Itaipu, porque é constitucional, porque ela é a signatária do Tratado de Itaipu. Então, não tem essa de manter Itaipu, a metade de Itaipu, como uma estatal
Isso vai depender do Congresso do Paraguai. Isso não é assim. Isso tem que ser ouvido o Itamaraty, que é outra coisa que desapareceu do cenário nesse atual governo. Então, voltando ao caso do Nordeste, a Chesf, no meu modo de entender, é imprivatizável, pelas razões que o deputado colocou e por outras muitas que não dá para a gente fazer aqui. Eu acho que também a gente deveria reservar uma atenção especial ao Rio Tocantins, porque a interligação entre essas bacias de água, além da elétrica, pode vir a ser necessária. Quem quer que tenha visitado o Nordeste, depois desse início de transposição, sabe o valor da água. Agora, essa verba aí dos 3,6 é irrisória. E quanto mais, pior se for entregue à Codevasp. O que a gente tem que fazer é a Chesf ser responsável em recompor todo o ambiente da bacia do São Francisco. Agora, a cotização é outro absurdo. Você não precisa privatizar nada, descotiza a Eletrobras, ela passará a ter recursos, e aí, se quiser, entra nos leilões ou não entra, porque quando ela entrava no leilão, ela entrava nos últimos tempos com 49%, os outros eram parceiros privados. E ainda tinha um outro detalhe, que era um detalhe muito importante dessa participação aí nos leilões, era o apoio à alta alavancagem dada pelo BNDES e uma coisa seguinte, a ANEEL definia lá um preço, que era uma receita mínima. Se a receita mínima não era atingida, ou seja, no leilão, aquela obra era atribuída à Eletrobras. Então, ela incorporou muita coisa, porque eram obras necessárias, e nenhuma iniciativa privada foi lá bidar nos leilões. Que isso é outra coisa também completamente estranha. Eu sou engenheiro, eu nunca vi alguém ganhar uma concorrência bem feita em cima de um projeto definido com um desconto de 65% ou 57%, que demonstra a total incapacidade de fazer um bom orçamento. A pessoa se fazer uma obra na sua casa e a coisa custar sempre o dobro, o triplo, é muito desagradável. Não sei se respondi tudo, mas... Sim, a gente vai depois fazer uma última rodada. Para quem nos assiste, eu quero só esclarecer, a gente está falando de aportes de 3,5 bilhões para a bacia de São Francisco. A medida provisória... Desculpe, um ponto muito importante. Vai aumentar a tarifa? Sim. Não tem como não aumentar. Quando você descotiza, você aumenta o custo da geração. Não tem como não aumentar na outra ponta. Desculpe, Maristela. Não, imagina, obrigada. Eu estava explicando que a gente está falando bastante em 3,5 bilhões em 10 anos para a bacia do São Francisco. A medida provisória, ela trata de um aporte de 350 milhões anuais para a revitalização dos recursos hídricos da bacia do Rio São Francisco pelo prazo de 10 anos. Daí os 3,5 bilhões. Né? Depois desses 10 anos, não há previsão de garantia de novas contribuições. Então, são 350 milhões anuais para a bacia do São Francisco, 295 milhões anuais para a hidrelétrica de Tucuruí e 230 milhões anuais para a hidrelétrica de Furnas. Deputado Paulo Ganimi, eu tenho aqui um comentário do Carlos Eduardo, do Rio de Janeiro. Ele é conselheiro de administração, representando os empregados da Eletrobras, foi eleito. Ele diz o seguinte: privatizar a Eletrobras vai levar ao aumento do preço de energia e ao fim da universalização do acesso à energia. A MP trata, sim, segundo ele, da privatização da Eletrobras. E aí eu queria voltar, então, a mais uma, mas as suas emendas, né? O senhor trata especificamente dessa questão
das cotas, da Chesf, de Furnas? Qual é a sua ideia? Bom, Maristela, eu acho que é importante aqui tratar de alguns temas até mais relevantes do que a emenda, que é o texto como um todo, né? Porque as emendas, a gente sabe muito bem que, como você mesmo falou, tem mais de 500 emendas, a chance de elas serem incorporadas é bem pequena, e então acho que a gente tem que falar até em relação aos comentários anteriores. Em primeiro lugar, eu não falei aqui em momento algum que tudo que é público é ruim. E eu acho muito ruim quando um colega seu tenta botar palavras na sua boca. Então, vamos deixar muito claro aqui que o que eu falei é que esperar que uma decisão e a melhor solução para os problemas do Brasil estejam na mão do Estado, e estar na mão do Estado não é necessariamente estar na mão do servidor público, e aqui a minha crítica principal é principalmente a uma classe que eu hoje faço parte, e que você também faz parte, que é a classe política, que geralmente, quando tem maior participação e maior intervenção política, é onde dá mais problema. Temos servidores públicos muito bons, muito competentes no Brasil, inclusive na Câmara dos Deputados, onde a gente trabalha. Agora, quando a gente tem intervenção política, e a gente viu isso recentemente com a fala desastrosa do presidente da República, com a decisão desastrosa do presidente da República em relação à presidência da Petrobras, uma estatal ainda maior do que a Petrobras, uma empresa que tem um impacto gigantesco nos problemas do Brasil, não só ligados ao combustível, mas até mesmo, por exemplo, que foi um dos motivos ou dos argumentos, a questão dos caminhoneiros, que impacta toda a logística e todos os serviços do Brasil. A gente tem aí a participação da política intervindo de forma muito negativa na execução de serviços essenciais para a população brasileira. E a gente está falando aí de tirar justamente essa interferência política da gestão de serviços essenciais como a energia elétrica. E quando a gente dá exemplos como o que aconteceu recentemente no norte do Brasil, a gente está falando aí também, mais uma vez, de soluções ruins, porque nem toda privatização, nem toda concessão pública, ela é bem feita. A gente vê isso, inclusive eu vejo isso no Rio de Janeiro, com estradas, por exemplo, que foram feitas concessões péssimas para a operação de estradas. Quando o contrato é mal feito, a concessão é mal feita, ou a agência reguladora trabalha indevidamente, nada disso adianta, porque você só está transferindo o problema. Eu concordo que você privatizar ou conceder para a iniciativa privada sem fazer isso de forma correta não resolve o problema. Com relação à pergunta do representante, primeiro, eu acho que o nosso representante aqui do Ministério respondeu, não há elementos hoje, eu gostaria até de ver um estudo, se houver estudo que mostre aumento da energia, eu gostaria de ver. Eu não vi até agora nenhum estudo que mostre o aumento da energia. Lembrando que hoje o modelo atual, que é péssimo também, dos nossos contratos, ele prevê que a empresa ela é paga pela capacidade que ela gera e não necessariamente pela energia que ela vende. Isso faz com que a gente pague essa conta, mesmo sem estar utilizando da energia gerada, muitas vezes, inclusive, por conta do problema hídrico que existe no Brasil. Todo esse modelo de geração de energia elétrica, e aí a gente tem aí o PLS, se eu não me engano, 232, que veio do Senado agora, que é fundamental, talvez seja até mais importante do que a própria privatização da Eletrobras, que muda todo o modelo do nosso marco legal da energia, fazendo com que a gente tenha mais liberdade, maior participação do mercado. E aí que eu entro mais uma vez no problema que eu ressaltei no início. A gente não está falando aqui do servidor público, a gente não está falando aqui do funcionário público, a gente está falando aqui de uma decisão, eu acreditar que políticos que ficam sentados em Brasília são os melhores decisores. A gente não confia em político. Quando a gente faz uma pesquisa no Brasil, todo mundo fala que não confia em político, mas a gente não quer fazer com que os políticos tenham cada vez menos a participação nas decisões estratégicas do Brasil. Porque decisão estratégica, eu confio muito mais nas pessoas, nos indivíduos, na livre iniciativa, nas soluções que são trazidas por todos, do que numa decisão centralizada, que para mim isso é cenário de país comunista.
que tem um grande decisor que fica sentado lá na capital, no palácio, e toma decisões para o Brasil. Eu confio na livre iniciativa, no mercado, nas pessoas, nas empresas, que estão cada vez mais trazendo soluções inovadoras, soluções de mercado, soluções que resolvem o problema não só do Brasil, como do mundo. Inclusive agora na questão da pandemia que estamos vendo aí. Primeiro, empresas privadas trazendo soluções. Claro, empresas públicas também trazendo soluções, né, assim como a Fiocruz, aqui do Rio de Janeiro, né, que vai ser fundamental no enfrentamento da pandemia, está atrasado, mas vai acontecer, e vai acontecer, vai ser muito importante. Agora, quem deveria estar articulando tudo isso é quem? O governo federal. Está funcionando bem? Não. E a gente proibiu a iniciativa privada de comprar vacina. É mais um exemplo de que a gente fica confiando tanto no governo federal, fica confiando tanto nos políticos, e eles não resolvem o problema. E a gente volta aqui para a energia elétrica, a gente tem uma das energias mais caras do mundo, sendo que o Brasil produz energia barata, energia limpa, e o que chega na ponta para o consumidor, por conta disso tudo que a gente está falando, é uma energia caríssima, caríssima. Mais uma vez, porque a gente sempre confia e confiou na solução do Estado forte, Estado grande, que toma as decisões estratégicas para o país. Estratégica para quem? Estratégica que a gente vê é para quem quer manter o Estado sobre a posse, sobre o domínio dos políticos, para que isso seja forma de ganhar poder, de se manter no poder, ocupar cargos políticos, ocupar cargos nessa administração. Não estou falando aqui que seja a visão de nenhum dos dois participantes aqui, não, mas é a maioria das vezes que a gente vê sendo defendido. E é claro, depois a gente tem narrativa para tudo, né? Narrativa para tudo, inclusive narrativa para a gente manter o status quo de uma solução que nunca funcionou no país, que é o que a gente viu para o saneamento básico, todo mundo falando que não poderia aprovar um novo marco regulatório do saneamento básico, que a água não é produto, que a água não é aquilo, mas que a gente tem mais de 50% da população brasileira que não tem esgoto e uma grande parte da população que não tem água tratada chegando. Não é esse o Brasil que eu quero, e eu quero soluções. As soluções não foram dadas até agora e a gente está tentando dar soluções alinhadas com aquilo que o mundo inteiro tenta obter, fazendo com que o mercado participe, menor intervenção política, porque eu estou cansado dos políticos interferindo na vida das pessoas e sem gerar soluções que são soluções corretas para a vida das pessoas. Então, acho que isso é fundamental a gente tratar aqui nesse debate e que cada vez mais a gente tenha a coragem de parar de defender corporativismo, que muitas vezes também é o caso, defendendo empresas quando não é pelo interesse político para ocupar cargos públicos, é também pelo interesse de defender parte de servidores, de trabalhadores, enquanto que quem paga tudo isso são os outros trabalhadores, os outros milhões de brasileiros que mantêm aí trabalhadores privilegiados em alguns casos. Não estou falando que seja o caso também, mais uma vez, da Eletrobras, mas é o que se defende em muitas vezes no caso de corporações e de privatização. Tá, Danilo, você pode falar? Posso e quero, gostaria de falar, inclusive, até para fazer umas breves considerações em relação ao que foi dito até aqui agora. Primeiro que eu concordo com o Paulo, eu quero aquilo que o mundo inteiro está praticando. Nenhum lugar civilizado e desenvolvido do mundo entrega a condução da política. E vamos separar a condução da política do aparelhamento político. O aparelhamento político nós somos contra em qualquer circunstância, que eu falo como servidor público que sou também. Isso é um dever de qualquer gestor, de qualquer Estado, não deixar que ele seja apropriado por nenhum tipo de corporação, seja servidor, seja a política, seja os partidos políticos, seja a própria economia. Agora, a responsabilidade política pela condução do setor energético estratégico do Brasil deve ser do Estado brasileiro. Então, eu concordo que eu quero aquilo que o mundo inteiro pratica, como faz os Estados Unidos, como faz a Alemanha, que está desestatizando, está voltando a estatizar o setor energético, como faz a França, como faz outros países civilizados do mundo. Então, essa é uma questão. A segunda questão que me impressiona é que duas perguntas, professor Zé Luiz, aqui estão em abertas e as pessoas admitem continuar esse debate, mesmo sem ter respostas para elas. A primeira é, qual a consequência disso na vida das pessoas? Quanto vai ter de aumento de energia? A pergunta está aberta.
ela existe, ela vai ocorrer, porque, de fato, como o senhor disse aí, com a simples descotização, a gente vai ter um aumento, sim, uma consequência da tarifa, porque nós vamos deixar de produzir energia a R$60 o megawatt-hora para ser quase R$300. Isso tem uma conta. Essa conta vai gerar, segundo a Fiesp, 460 bilhões de reais em 30 anos. É interessante que tudo que é de concessão se fala em 30 anos, mas quando é para fazer os investimentos, aí é 4 anos só para a CEPEL, é 10 anos só para o São Francisco, é 10 anos só para a Furnas, e os outros 20 anos? E os outros 26 anos da CEPEL, que é uma empresa que tem a ciência acumulada, o acúmulo da pesquisa brasileira do setor energético. Quem vai produzir isso? Então, essas contradições é que nós não podemos que ela permitam, que ela transite, que ela tramite. Esse debate, como disse Paulo, ele tem que ser discutido profundamente com a sociedade brasileira. Isso é uma questão estratégica de responsabilidade para o país, para o cidadão brasileiro, para a economia brasileira. No momento mais duro que a gente está vendo da história do nosso país, a gente está vendo uma medida provisória fazer a toque de caixa a entrega de um patrimônio que pertence ao povo brasileiro. Quando as pessoas querem resposta é para auxílio, para UTI, é isso que as pessoas esperam. Essa é a pauta que tem que ter velocidade no nosso país. Então, quando a gente fala que em 400 bilhões de reais será arrecadado com a descotização, 460 bi em 30 anos, e ela será entregue por 60 bilhões de reais, e o resto? Para onde vai quase 400 bilhões de reais que será arrecadado em 30 anos? Para onde vão esses recursos? Porque eles não servem para reinvestir, como o Zé Luiz disse, na própria empresa. Não é problema, não é de caixa, não. A Eletrobras ela já deu lucro nos últimos anos. Ela deu 30 bilhões de reais nos últimos 3 anos de lucro. 15 bilhões de reais foi pago em dividendos. Só em 2020 foi 1,6 bilhão de reais que foi pago em dividendos. Ela é uma empresa superavitária. Não estamos falando de uma empresa quebrada, não. Ela tem problema de gestão? Pode e deve ter problema de gestão e precisa, sim, ser aprimorada, se adequar a um novo mundo, a uma nova realidade. Mas não é entregando isso da forma irresponsável como está sendo proposto que a gente vai resolver esse problema. Como é que nós vamos botar um ponto de luz aqui num grotão do Nordeste brasileiro quando você disser que a Chesf não vai poder mais botar uma água ou chegar água a uma desses 12 milhões de brasileiros ou um ponto de energia num lugar onde a iniciativa privada não vai? Porque ela não vai. A iniciativa privada só vai onde dá lucro. E dá lucro botar um ponto de energia num sertão lá no pé de serra? Não dá. Dá lucro botar água, chegar lá para 12 milhões de nordestinos? Não dá. Então, esse debate é um debate responsável, é um debate estratégico, tá? É um debate que tem que ser feito pela política. Eu não valorizo, tá? Me permita, com todo respeito, Paulo, eu sei que eu vou ser um deputado extremamente qualificado, mas o ambiente brasileiro está mostrando que nós precisamos valorizar a boa política, não é negar a política. A negação da política deu no que deu, que está aí no país. É isso que representou a negação da política, essa alternativa que está instalada no Brasil hoje, que levou o Brasil a ter esse presidente aí que está, enfim, o mundo todo e a gente, sobretudo, envergonhado com o que representa isso hoje no Brasil. Nós temos que voltar a discussão da boa política, daquela que, de fato, muda a vida das pessoas. Senhores, eu quero pedir desculpas, eu tive um pouco fora do ar, porque está chovendo muito aqui em Brasília e simplesmente caiu tudo aqui em casa. A internet caiu tudo. E quero pedir desculpas também, porque nós não temos mais tempo para continuar o nosso debate. Então, eu quero agradecer ao deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigado, deputado, por sua participação no nosso debate. Obrigado, Maristela. Obrigado a todos, um prazer estar aqui com vocês. Só deixar claro aqui, eu também acho que a boa política tem que ser feita, tanto que eu entrei para a política para fazer isso. Agora, a gente achar que um dia os interesses políticos não vão prevalecer na gestão das estatais e na gestão de alguns interesses, é a gente não conviver com a realidade, né? Então, acho que isso é muito importante também. Então, vamos sim fazer a boa política e que a política se concentre naquilo que é o papel da política e não naquilo que pode ser o papel da iniciativa privada e das pessoas. Muito obrigada, deputado. Ailton Madureira, chefe da assessoria econômica do Ministério de Minas e Energia. Muito obrigada também por sua participação, seus esclarecimentos. Muito obrigado, Maristela, muito obrigado aos colegas pela oportunidade. Eu só queria, bem rapidamente, reforçar que a proposta do governo não é descotizar. A proposta do governo é descotizar associado a uma redução de cargos.
E ao incluir Tucuruí no projeto, nós sim temos contas, entendemos que o impacto tarifário é neutro para o consumidor brasileiro. E só por último, não menos importante, dizer que a política pública no Brasil é feita pelos órgãos de Estado, Ministério de Energia, agências reguladoras, e isso vai continuar sendo feito. Empresas têm sua missão de gerar lucro e atuar no mercado de energia. Muito obrigado, Maristela, e muito obrigado aos colegas. Obrigada. Agradeço também José Luiz Alqueires, consultor e ex-presidente da Eletrobras, que trouxe o seu grande conhecimento do tema para o nosso debate. Muitíssimo obrigada. Eu queria agradecer muito, dizer um enorme prazer, e queria ressaltar agora que realmente eu concordo praticamente também a fala, como o deputado Cabral, o Danilo já falou, do deputado Paulo Ganin, cujas posições eu admiro muito, mas que fez um diagnóstico muito correto da situação, mas a conclusão, deputado, não é vender a Eletrobras, a conclusão é tirar o Bolsonaro. Eu acho que essa é que a gente devia se concentrar, especialmente o legislativo, que assiste atitudes abomináveis diariamente e aparentemente fica aí. Vai votar a lei do gás, que está lá para votar há um tempão, essa outro projeto de lei que passou para o Senado, tem muitas prioridades. Mas com todo o meu respeito a vocês, muito obrigado. Obrigada a você, Zé Luiz. Agradeço também ao deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, líder do partido. Muito obrigada, deputado, por sua participação. Obrigado, cumprimentar Zé Luiz, Ailton, Paulo, uma satisfação estar com você, e cumprimentar especialmente a você, Maristela, nesse dia de hoje, dia 8 de março, dia de celebração de conquista, mas, sobretudo, de reafirmação das lutas para um mundo mais igual entre homens e mulheres. Parabéns. Os deputados são imbatíveis. Bom, hoje, como bem lembrou o deputado Danilo Cabral, é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E eu gostaria de lembrar e homenagear muitas mulheres importantes e sensacionais, a começar, é claro, pela minha mãe. Mas como isso não é possível, eu quero mandar um beijo e deixar o meu muito obrigada aos profissionais de saúde, que há mais de um ano estão em uma incansável luta para salvar vidas, mesmo que isso signifique, muitas vezes, abrir mão das suas. Em nome da equipe do Expressão Nacional, eu agradeço também às cientistas brasileiras, à frente de pesquisas e vacinas e tratamentos que possam nos tirar desse pesadelo e que deixam uma importante mensagem para as meninas que estão nascendo hoje. Ciência é, sim, coisa de mulher. Eu sou Maristela Santana e eu espero você na próxima segunda, às 11 da manhã, ao vivo na TV Câmara e nas redes sociais com mais um tema polêmico. Até lá!